Vamos lá, povo, voltando à aula de história, nós estávamos falando sobre o Chile, o governo de Salvador Allende, o governo que era um governo de esquerda, não era um governo bem visto pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos, envolvido com a guerra do Vietnã, não poderia intervir diretamente no Chile naquele momento. Os Estados Unidos, então, adota outras medidas. Quais? Os Estados Unidos, o que ele fez? Ele vai boicotar o cobre chileno. Ele instituiu um boicote internacional ao cobre chileno. O cobre, né, o metal, né, que é um dos principais produtos, se não o principal produto de exportação do Chile naquele momento. E os Estados Unidos vai instituir um boicote ao cobre. Dessa forma, a economia do Chile iria entrar em frangalhos e aí sim iria ser retirado do poder Salvador Allende. Os Estados Unidos instituem esse boicote internacional e realmente a economia do Chile ela entra em ruínas, ela acaba ruindo literalmente. Percebam as ações imperialistas dos Estados Unidos. Quando os Estados Unidos têm interesse que determinado país não se desenvolva, ele acaba interferindo de maneira direta. Não se esqueça que o Brasil também é vítima dessas ações dos Estados Unidos até os dias de hoje. Até os dias de hoje. Então tá aqui, ó lá. Os Estados Unidos então instituíram um boicote sobre o cobre chileno e realmente a economia ruiu. Quando a economia rui, quando a economia fica ruim, a economia fica péssima, a população começa, obviamente, a se manifestar ali. Violenta campanha de desestabilização foi instituída por agentes estadunidenses, agentes norte-americanos foram infiltrados no Chile e começaram uma campanha de desestabilizar Salvador Allende. É aí que em 1973, 11 de setembro de 1973, 11 de setembro, até o dia do ataque às Torres Gêmeas, né, só que 2001, 11 de setembro de 1973, um golpe militar chefiado pelo general Augusto Pinochet derrubou Salvador Allende. Augusto Pinochet que foi apoiado pelos Estados Unidos. E Augusto Pinochet, ele acaba, né, dando um golpe e derrubando Salvador Allende. Salvador Allende acabou sendo assassinado, né? O Augusto Pinochet, óbvio, falou que ele, Salvador Allende, havia cometido suicídio. Logo em seguida começa um período de terror no Chile. Muitas pessoas acabaram sendo presas, inclusive num estádio de futebol. Muitas pessoas foram presas, torturadas, muitas pessoas desapareceram, foram mortas. Se tornou ali um estado de terror mesmo. Esse daqui é o Salvador Allende, junto com o Fidel Castro, né? Eles eram de esquerda, né? Eles acabaram se encontrando em vários momentos. Salvador Allende acabou então sendo assassinado pelo golpe instituído pelo general Augusto Pinochet. O governo do Pinochet ele vai se estender até 1990. Então você tem o golpe que ele se segue de 1973, né? 1973 até 1990. Pinochet, inclusive, foi acusado de vários crimes, né, durante o período que ele esteve como ditador do Chile. Ele chegou aí para a Espanha em um determinado momento, ele foi aprisionado na Espanha e tudo mais, como uma pessoa que havia cometido crimes contra a humanidade. De volta ao Chile, ele foi julgado e foi aprisionado. Ele pegou prisão domiciliar, porque ele já estava muito velho e tudo mais, né? O governo, então, de Augusto Pinochet ele vai se estender até 1990. Durante o governo Pinochet, a oposição ela foi perseguida, exilada, presa, assassinada. Um número enorme de pessoas desapareceram no Chile. É considerada a ditadura no Chile uma das ditaduras mais sangrentas que teve na América Latina. Pinochet promoveu a desnacionalização dos bancos, ou seja, voltou para as mãos de empresas estrangeiras, de empresas e abriu o país. Ele acabou arreganhando o país à entrada de capital estrangeiro. O Chile foi o primeiro país a adotar a ideologia neoliberal. Os chamados Chicago Boys, que foram estudar em Chicago, acabaram aprendendo sobre a ideologia neoliberal, que era ensinada por Milton Friedman, e eles acabaram, de volta no Chile, eles acabaram instituindo essa ideologia neoliberal. Milton Friedman, inclusive, que ele visitou o Pinochet também na década de 70 ali no Chile. Esse neoliberalismo ele tem reflexos nos dias de hoje. O Chile está tendo várias manifestações violentas da população contra o governo do Piñera atualmente. Por quê? Porque a população está sendo achacada, hiperexplorada, paga impostos, mas tem que pagar a sua educação, tem que pagar
tem que pagar tudo, na realidade, porque dentro do Estado neoliberal, a ideia é um investimento zero do Estado nas áreas sociais. Então, à medida que foi passando o tempo, desde a década de 70, né, sendo instituído o neoliberalismo, à medida que foi passando as décadas, óbvio que o Chile está sem investimentos na área sociais, se bem que Michelle Bachelet acabou investindo um pouquinho na área social. Mas o Chile está muito, né, tá tudo muito caro para a população, por isso as manifestações. O Chile foi o primeiro país, então, a adotar o neoliberalismo. Com a redemocratização, medidas foram adotadas para sanar as heranças negativas do militarismo, mas ainda essas heranças persistem, por isso as manifestações populares. Com o neoliberalismo, a educação, saúde e moradia se tornaram extremamente caras no país. É contra isso que a população chilena hoje ela se manifesta contra, né, uma ação do Estado mais efetiva para tentar resolver esses problemas, né, de falta de saúde, moradia, educação. Esse é o Augusto Pinochet. A cara de bravo dele. Faz até um biquinho. Cara de bravo ali. É o cara que governou o Chile de 1973 a 1990 com mão de ferro, onde muitas pessoas acabaram sendo perseguidas, mortas, exiladas. Aqui no Brasil mesmo eu conheci alguns exilados políticos do governo de Pinochet. Foi um governo hiper drástico mesmo para o Chile. Agora mudando de alhos para bugalhos, saindo da América Latina, entrando agora no continente africano. A gente está ainda dentro de vamos dizer assim, de uma guerra fria e as reverberações dessa guerra fria no mundo, né, assim. A África, a África, agora não a África do Sul, a gente fala depois, mas o continente africano e o genocídio em Ruanda, que é muito importante também, que é um aspecto que cai muito em vestibulares. Após a Primeira Guerra Mundial, Ruanda passou para o controle da Bélgica. Quem imperializava Ruanda foi a Bélgica. Acho que eu coloquei o mapa aqui, coloquei, ó, Ruanda aqui, ó. Está quase no centro do continente africano. Faz fronteira com Burundi, Tanzânia, Uganda e também a República Democrática do Congo. É importante vocês visualizarem, né? Por quê? Porque até essa questão mesmo, né, de você saber, né, se localizar geograficamente, né? Aqui você tem, ó, toda essa área aqui é Ruanda, né? Ruanda, então faz fronteira ali com a Tanzânia, Burundi, Uganda e República Democrática do Congo. Então, após a Primeira Guerra Mundial, quem tem o controle sobre Ruanda é a Bélgica. A Bélgica vai ter seus tentáculos ali, vai imperializar Ruanda, que fica quase no centro do continente africano. No território havia duas etnias. Em Ruanda, existem ainda duas etnias, os Hutus e os Tutsis. E os belgas, eles começaram a promover rivalidades entre essas duas etnias. Por quê? Porque divididos, né, as duas etnias, elas divididas, é mais fácil você conseguir, vamos dizer ali, conseguir ter um domínio sobre a região. Vamos dividir para poder governar, né, assim. Isso é muito famoso, né, ali, já até vários autores falam a respeito disso, né. Os belgas, eles deram mais privilégios aos Tutsis. Os Tutsis eram a etnia que tinha o menor número de pessoas e os Tutsis acabaram sendo privilegiados pelos belgas. Os belgas, inclusive, chegaram a armar os Tutsis e acabaram provocando ressentimentos. Os Hutus, que eram, vamos dizer assim, super achacados pelos Tutsis, acabaram ficando ressentidos e com ódio muito grande. Então, os belgas acabaram despertando um ódio muito grande entre as duas etnias, os Hutus e os Tutsis. Em 1962, Ruanda alcançou a independência e passou a ser governada pela elite Hutu. Aí começa o conflito. Lembra? Os belgas não tinham ali instituído ali o ódio, o ressentimento entre as duas etnias. Os Tutsis, durante um bom tempo, não estavam perseguindo os Hutus. Agora os Hutus, eles são a elite que governa o país. Começou então perseguições. Perseguições começaram a ocorrer e muitos Tutsis acabaram fugindo para os países vizinhos. Por isso que eu mostrei para vocês o mapa. Muitos Tutsis acabaram sendo perseguidos e para sobreviver eles acabaram indo para os países vizinhos. Porém, vai começar, foi questão de tempo, começou depois perseguições que levaram muitos Tutsis à morte. Foi formada então a Frente Patriótica Ruandense,
FPR, Frente Patriótica Ruandense, para tentar, né, promover ali uma paz e, na realidade, ali tentar fazer com que as duas etnias pudessem sobreviver dentro do seu país. A Frente Patriótica Ruandense entra no país, a guerra se torna eminente, porque a Frente Patriótica Ruandense foi criada pelos Tutsis. Houve um acordo de paz, porém, os radicais Hutus não aceitaram. Estourou uma guerra civil que eclodiu em 1994. Milícias armadas pelo governo cometeram uma grande chacina. Mais de 8 mil Tutsis foram mortos rapidamente. A maioria a golpe de facão. O governo armou os Hutus, deu facão, distribuiu facões para os Hutus e fez com que os Hutus acabassem perseguindo os Tutsis. Somente quando a Frente Patriótica Ruandense tomou o poder, a chacina chegou ao seu fim. Frente Patriótica Ruandense, que era comandada pelos Tutsis. No momento, é um país, né, Ruanda é um país arrasado pela guerra, com mais de 2 milhões de Hutus receosos que acabaram fugindo para os países vizinhos. Né? Por quê? Porque hoje quem governa são os Tutsis. Então, os Hutus, com medo de retaliação dos Tutsis, fugiram para os países vizinhos, né, para o Congo, né, para a Tanzânia, acabaram se formando ali até aqueles campos, né, de refugiados. Só que como é um país africano e um país pobre, né, nenhum país ocidental rico se importa com Ruanda e os conflitos continuam acontecendo dentro de Ruanda. Estima-se assim, coisa de mais de 1 milhão de mortos no decorrer de todo esse período de guerra. Falavam em 600 mil, chegaram a falar em 800 mil, já falam até de mais de 1 milhão de mortos no decorrer de todos esses anos dos conflitos que foram, né, assim, dinamizados, incentivados pelos belgas, do conflito entre Hutus e Tutsis, Tutsis e Hutus. Aí então você tem um mapa de Ruanda. Se você quiser ver como que ocorreu essa guerra em 1994, onde os Hutus mataram um número muito grande de Tutsis, assista um filme chamado Hotel Ruanda. Hotel Ruanda mostra muito isso. Outro aspecto do continente africano que nós temos que discutir é o apartheid, ou o apartheid na África do Sul. O apartheid é muito importante, cai sempre em vestibulares também. Ingleses e holandeses, eles estabeleceram-se na África do Sul já lá no século XVII, no período ainda que nós tínhamos o período colonial, as grandes navegações. Eles se estabeleceram, primeiro os holandeses, depois os ingleses chegaram lá e começaram a explorar aquela região. Encontraram ouro, diamantes, encontraram na região do Transvaal e Orange, acabaram encontrando. Os ingleses acabaram tendo o domínio mais forte sobre a África do Sul, que tem como capital a cidade do Cabo. A minoria branca conquistou a independência frente aos ingleses em 1910. Você tinha uma minoria branca, que tem até hoje, que é formada principalmente por descendentes de ingleses e holandeses, né, ali. E eles conseguiram conquistar a independência em 1910. Em 1948, essa minoria branca que tinha o poder político dentro do país, os governantes de origem europeia instituíram leis racistas, que foram chamadas popularmente de apartheid, que literalmente aparta as pessoas. São leis segregacionistas. Os negros não poderiam morar nos mesmos bairros que os brancos. As melhores terras, as terras mais férteis eram dos brancos. O negro não era considerado cidadão sul-africano, somente o branco. Consequentemente, o negro sul-africano não tinha direito a voto. E olha que cerca de 80% da população sul-africana é formada por negros. Então, quer dizer, quem tinha o poder, quem detinha o poder, somente os brancos, que acabaram, né, instituindo essas leis em 1948, que vão durar até a década de 90. No próximo bloco eu falo um pouco mais sobre o apartheid na África do Sul. Até o próximo bloco.